Que a paz do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, se faça presente em nossas vidas, no dia de hoje e sempre. Irmãos, passando aqui para deixarmos uma rápida reflexão a respeito da palavra do nosso Deus, que nós vamos encontrar em Hebreus, no livro de Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Uma das cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, que nos diz o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, aqui fala uma palavra bem pouco ouvida, que é admoestações, que vem do verbo admoestar, que quer dizer incentivar, aconselhar, E Paulo, o escritor de Hebreus, que ele faz uma espécie de advertência aos hebreus no tocante ao abandono da congregação, a apostasia, como já estava se tornando costumes de alguns naquela época. Pessoas, por motivos simples, motivos fúteis, estavam abandonando o ato de congregar. Devemos lembrar que na época que esta carta foi escrita, a igreja sofria perseguições, mas também devemos ter consciência de que isto também está acontecendo nos dias de hoje para conosco. E isto deve servir para nós como encorajamento, porque se estão, de alguma forma, querendo que nós não congreguemos, querendo que nós não falemos da palavra, que nós não façamos uso da palavra do Senhor, é porque alguém está incomodado com isto. E este alguém certamente não é Deus. Isto não provém de Deus, e sim de enviados das trevas, vamos dizer assim. Repetindo o versículo, o escritor diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Veja bem, como é costume de alguns. Antes façamos as admoestações, ou seja, os incentivos aos nossos irmãos, tanto mais quando estamos vendo que o dia se aproxima. Esse dia, meus irmãos, se refere a tão sonhada, esperado dia do retorno de Jesus para tirar o povo dele deste mundo nojento, imundo e corrupto e levar para a glória,
levar para a cidade celestial que está lá preparada para os verdadeiros. Ele fala sobre a incentivação dos cristãos. Em outras palavras, podemos dizer a evangelização, a incentivação dos cristãos a não abandonar a comunidade e as reuniões, ou seja, os cultos da igreja. Destaca-se ainda que o propósito de congregar é encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Uma prática que deve se intensificar à medida que se aproxima o dia. Mais uma vez ele menciona sobre o dia. Aí aqui ele esclarece, referindo-se ao retorno de Jesus. Nós sabemos, meus queridos, que a missão do diabo é levar junto com ele, porque nós sabemos que já está condenado, a sentença dele já está martelada. A ideia dele é não ir lá para a piscina de fogo que espera por ele sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. E para nós que temos o conhecimento da palavra, que sabemos deste evento, desta ideia dele, é um dever e obrigação nosso a alertar. Nós devemos alertar que tal coisa vai acontecer e que não vai demorar. O Senhor Jesus está voltando e Ele vai levar os fiéis, os seus, os que crerem no Evangelho. E os outros que não creram, que não deram atenção, que não aceitaram ao Salvador, infelizmente terão esse destino cruel, a qual não se deve desejar, como diz o ditado, nem para o pior inimigo, para quem tem. Porque vai ser um lugar terrível, um lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre, um lugar de tormentos, um lugar onde você vai queimar, arder em chamas, vivo. Você vai sentir as dores. Você vai ter consciência do que fez aqui na terra. Você vai gritar, vai se arrepender, mas não haverá mais jeito. Tudo isto por quê? Porque além de você ter largado de lado a palavra, largado de lado o bom hábito de congregar, largado de lado o bom hábito de tentar convencer o teu irmão a também congregar contigo. Há coisas tão simples que nós deixamos de fazer que pode culminar na condenação, a nossa condenação a essa horrenda sentença. Porque, irmãos, funciona da seguinte forma: nós não podemos e nem devemos levar ninguém à força para lugar nenhum. Nós não podemos e nem devemos obrigar as pessoas a quererem acreditar na santa palavra, a querer acreditar em Cristo. Nós não podemos fazer isso na marra, na força, porque nós não vamos conseguir. E a Bíblia fala que não é pela força e nem pela violência, mas os que crerem serão salvos. E os que não crerem, infelizmente, já estão com as suas sentenças declaradas. É simples evitar esse lugar. Basta crer no Santo Evangelho. Basta crer na vinda, na volta do Senhor. Basta crer na Bíblia.
basta crer nos estatutos, basta crer no que homens de Deus, os evangelistas estão aí pelas ruas falando aos gritos, para que as pessoas deem ouvidos, para que ouçam, para que a plena certeza venha aos ouvidos dessas pessoas, para que se convertam, para que aceitem a Cristo como Salvador, para evitar que tais coisas aconteçam. E quando isso acontecer, não abandonarem suas congregações, continuarem na fé, continuarem a buscar, continuarem a glorificar o nome de Deus, a se dedicar único e eternamente a Deus, colocando Deus à frente de todos os seus projetos, dá tudo na sua vida, para que você não tenha esse veredito infeliz na sua vida, lá no dia onde todo ser será julgado. Ninguém passará batido, ninguém passará despercebido do juízo de Deus. Ninguém vai escapar. Todos prestarão contas de suas obras aqui na terra. E para isso, meus irmãos, é necessário uma vida de santidade, é necessário uma vida na presença de Deus, é necessário que a gente faça os usos e costumes a qual nós lemos nos ensinamentos de Cristo, nos evangelhos, em outras passagens bíblicas que nos dão conselhos, nos orientam a como devemos e como não devemos fazer, a nós permitir que o Espírito Santo faça um renovo em nossas vidas, nos reverta, e que nós tenhamos esse revestimento como um degrau, um passo dado à frente no caminho que vai levar ao caminho da salvação da nossa alma, da minha e da tua alma. Na única coisa que nós devemos ter uma preocupação, meu irmão, grande, não é com o que nós vamos comer mais tarde, o que nós vamos almoçar, o que nós vamos jantar hoje, amanhã. A nossa preocupação deve ser como é que está a minha vida na presença de Deus. A nossa preocupação é saber qual será o destino da minha alma. Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está satisfeito? Será que há algo mais que eu possa fazer para que o agrade? Para que Ele fique satisfeito com minhas atitudes aqui na terra? Esta é a preocupação que nós devemos ter, não em coisas terrenas, coisas passageiras, que nós, ao fecharmos os olhos, vai ficar tudo para trás. Esta carta, ela foi escrita, como eu disse, há um tempo muito difícil dos cristãos, onde não é muito difícil de hoje. Nós enfrentamos dias maus, enfrentamos dias perversos, e aquele povo naquele tempo também estava na mesma situação, estavam sendo perseguidos, eram mortos. Hoje, pelo menos, temos apenas a perseguição que vem dos governantes, vamos dizer assim, que já tem leis aí aprovadas para que o evangelho não seja pregado, que a palavra não seja falada conforme a Bíblia determina. Já proibiram alguns trechos da Bíblia, ao quais o ministrador da palavra não pode falar, porque vai tornar-se crime terreno. Você pode ir para enfrentar problemas com a justiça aqui na terra, caso você faça o uso correto da palavra. E o pior, se não bastasse isso, vem também a questão de que não está mais se podendo fazer a pregação genuína do evangelho dentro das igrejas, porque as pessoas
se doem. Os crentes que conhecem a palavra, sabem do contexto, sabem o que a palavra está querendo nos transmitir, mas são as pessoas que nós costumamos chamar aqui de os crentes light, por tudo ficam tudo doidinho, ai, não sei o quê, a palavra é dura, mas nós sabemos o que foi que Jesus falou lá naquele dia onde disseram para ele que a palavra era dura. Para termos uma ideia, Jesus não poupou nem os próprios discípulos que ele mesmo escolheu. Ele disse: se vocês não estão satisfeitos, sigam os outros. Podem ir, deixem-me sozinho aqui. Mas um deles disse: Senhor, como iremos se só em Ti encontramos palavras de salvação? Só em Ti encontramos palavras que vai nos edificar. Ou seja, eles não abandonaram a fé, não abandonaram os ensinamentos. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas, os crentes, estão deixando as congregações de lado, estão se deixando levar pela internet. A internet é muito boa, ela tem suas ramificações onde nos auxilia, nos ajuda em muita coisa, mas, por um outro lado, ela está fazendo uma bagunça na vida espiritual de muita gente. Certo dia eu cheguei na casa, estávamos fazendo um evangelismo, e eu cheguei na casa de um cidadão, e eu não sabia que ele era um presbítero de uma determinada igreja, e eu levar a palavra para ele a respeito do ID, ele já foi me repreendendo, já sei de tudo, eu sou presbítero da igreja fulana de tal, mas eu não vou para o culto. E ele estava com o celular na mão, estava fazendo uso do telefone, e disse para mim: para que eu vou lá se tem tudo aqui? Eu assisto o culto aqui no celular. Precisa ir para lá, que está tudo aqui nas minhas mãos, aqui no conforto da minha casa. Olha só o que um presbítero respondeu para mim. Então, é exatamente o que o escritor de Hebreus aqui está falando. E a Bíblia, e em algumas passagens, ela fala a respeito das reuniões, ou seja, dos cultos a Deus. Isso é milenar, isso é da época de Jesus. Se assim fosse, não teriam existido as sinagogas, o templo de Jerusalém não teria sido construído, e assim vai, como diz o ditado. E muitos, não são todos, estão perdendo o desejo, a vontade de estar na casa do Pai, porque a casa é de Deus, a casa é do Pai, e Ele quer que os filhos deles compareçam lá, Ele quer a nossa presença lá. Celular não é lugar de culto, culto é no templo, que a igreja somos nós. O templo é o local onde a igreja se reúne para louvar ao nome do Senhor, para ser lida a palavra, para ser explicado a palavra, para aqueles que querem ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às pessoas. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A instrução, não deixar de congregar, como é costume de alguns, serve para evitar. Olha, o deixar de congregar, ele tem como um reforço. Ele serve para evitar a frieza espiritual. A comunidade serve como uma rede de apoio essencial para a perseverança, porque ali são muitos, alguns
a conversarem. E se há algum ali que está fraco, que está desanimado, aos outros que têm já um bom ânimo, já para trazer uma boa palavra, para trazer um bom incentivo. Irmão, vamos para o culto. Irmão, não vamos ficar em casa, não. Hoje é o dia do culto, hoje vai ter palavra, hoje vai ter a Santa Ceia. Hoje teremos um pregador que vai vir de um outro lugar, vai trazer uma palavra abençoada. Não que os congregantes locais não tenham essa capacidade, mas algumas igrejas trazem pregadores de fora, vamos dizer assim, para mudar ali o ambiente, porque geralmente vem uma coisa diferente, uma palavra diferente, a gente vai observar primeiro se o cara não é um lobo vestido de ovelha. Claro que é necessário que que seja feita essa vigilância, e muitas vezes vem uma criatura de fora trazer uma palavra para a igreja e ele vem trazer uma maldição. Mas há casos em que o Espírito Santo usa aquela pessoa de uma maneira tão esplêndida que te traz uma palavra consoladora, uma palavra edificadora, e o nome de Deus é glorificado em cima daquilo ali. E para isso precisamos que nós estejamos onde? Dentro da congregação, porque ele não vai na tua casa a pregar, para levar a palavra para ti, não. Ele vai estar lá na congregação. E é necessário que você esteja lá para ouvir o que Deus quer falar contigo. Porque a palavra ela é para todos, não é para mim e nem só para você, é para todos. Agora, se houver uma situação onde a palavra te machucou, é porque você está no erro. Aí você não pode jamais querer confrontar o pregador e nem o que ele está pregando. Porque se você se sentiu ofendido, achou que já está ali sendo jogado em indiretas para você, certamente algo você tem de errado. É necessário que você se corrija. Porque alguma coisa você fez que não está agradando a Deus, e a palavra, ela confronta essas coisas. E às vezes o Espírito Santo pode usar um de dentro de casa ou alguém que vem de fora. Isso é da vontade de Deus, ele faz da maneira como ele quer. E é preciso que nós estejamos em perfeita comunhão sempre com Deus, para que não haja esse tipo de combate, esse tipo de confronto. Que nós ouçamos a palavra e nos edifiquemos nela. Não que ela venha servir para nós como açoite, porque pode acontecer da palavra vir em forma, cair em cima de qualquer um de nós como açoite. Porque basta apenas você ter cometido alguma coisa que desagradou ao Pai, que ela vem e dói. A correção divina, ela é dolorosa. Lá nos Salmos 94, 12, fala a respeito deste assunto, sobre a correção divina. E é bom e suave que nós aceitemos a correção aqui na terra, aqui mesmo, através da pregação do teu irmão, da palavra que ele traz, do que você deixar para ser corrigido por Deus, você cair na mão de Deus, porque dentro do livro de Hebreus há um versículo que fala que horrendas coisas acontecerão na tua vida se você cair nas mãos do Senhor. Ele não tem por inocente a quem é conhecedor da palavra. Se você tem a plena certeza, quer dizer, se você tem o conhecimento dos estatutos, e você está fazendo alguma coisa ao contrário daquilo ali, você vai sofrer sérias consequências. Não sou eu que estou dizendo, são palavras extraídas de dentro das Escrituras. Basta você analisar que você vai encontrar tudo isto lá. Então, é preciso que haja cautela para que nós não caiamos
nas mãos do Senhor. Recebamos um conselho crítico do nosso irmão, seja ele de qual forma for que vir, do que receber uma lapada vinda dos céus, porque é pior, vai doer mais. E se você estiver vivo, muito bem, graças a Deus por isso, que você vai levar o castigo e vai ser, como é que se diz, consertado e vai seguir uma vida nova. Mas se você, porventura, não tiver tempo de acontecer isso com você, se você já tiver fechado os olhos, aí não haverá mais tempo para correção, não haverá mais tempo para perdão, porque a Bíblia diz claramente que depois da morte segue o juízo, não haverá mais tempo para arrependimento de maneira nenhuma. O texto diz, irmãos, para exortarmos, mais uma vez ele fala a nós aconselharmos, a incentivarmos uns aos outros, o que significa encorajar, consolar e fortalecer a fé dos irmãos. A inspiração coletiva e o cuidado mútuo são ferramentas dadas por Deus para manter os crentes firmes. Então, isto vem do Pai, isto vem dos céus, isto é uma ordenança, a necessidade de congregar, a necessidade de estarmos reunidos para falar do Senhor, para fortalecermos a nossa fé, para alinharmos os nossos caminhos perante Deus, para que nós não venhamos a sofrer nenhum tipo de consequência, porque Deus é bom. Muitos pregadores Nutella tem aí que falam: Deus é amor, Deus te ama, Jesus te ama e não sei o quê. Deus é amor, Deus te ama, Jesus te ama, mas só que é o seguinte: na hora do acerto não tem esse negócio não tem misericórdia. A balança dele, ela é fiel, ela não erra, é 2 pesos e 2 medidas. Se você fez, você vai ter que pagar. Se você errou, ou você se arrepende e se conserta, ou você vai parar no inferno. E não é isso que a igreja quer, não é isso que o seu pastor quer, e não é isso que Deus quer. Deus quer você certinho na linha, andando nos caminhos do Senhor. E assim, meus irmãos, eu finalizo essas palavras agradecendo a Deus por esta oportunidade. Era para eu ter feito isso ontem, mas o cansaço não me permitiu. Que tive um dia árduo de trabalho, graças a Deus. Hoje, outro dia árduo de trabalho, graças a Deus de novo por isso. E que Deus nos abençoe o nosso dia. E que o Espírito Santo seja a nossa companhia, a presença do nosso Senhor Jesus e dos anjos protetores. E que todas as ciladas de Satanás sejam desde já repreendidas, jogadas por terra. Todos os planos dele, todas as estratégias dele para o dia de hoje contra a nossa vida sejam repreendidas, jogadas por terra, no nome santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E um bom dia para todos os que nos ouvem, uma boa tarde para quem ouvir na parte da tarde e uma boa noite, e que Deus abençoe fortemente a nossa vida em Cristo Jesus. E graças a Deus por mais este dia, por mais este milagre do amanhecer, do acordar e do levantar e da nossa lida diária, como diz o velho e antigo ditado. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. E mais uma vez, um bom dia para todos.